não anula o fato de que ele fez algo que não podia, fez algo que não devia. Isso vai ser uma marca que vai acompanhar pela vida toda. Não pode existir pastor divorciado e recasado. Isso é uma vergonha para as igrejas. Eu vou dizer para você, Nanico, eu sou divorciado e casado de novo, tá? Lamento. Não, só para colocar no debate, tá? E eu sou pastor, tá? Há 35 anos, tá bom? Imagine estar em um debate nacional, defendendo que pastores divorciados são uma vergonha para a igreja e descobrir que o mediador que está na sua frente é um deles. O clima no debate Mais FM não apenas esquentou, ele pegou fogo quando o pastor Calixto decidiu abrir sua vida pessoal para confrontar o que ele chamou de farisaísmo teológico. Seja muito bem-vindo ao canal Cortes do Mundo Cristão. Se você gosta de debates onde a Bíblia é aberta e a verdade é dita na cara, já deixa o like e se inscreve. Aqui a gente debate sem medo de perder a amizade, mas com a Bíblia na mão. E agora a pergunta que não quer calar e que vai incendiar os comentários. O que você achou da postura do pastor Calixto? Solta o verbo aqui embaixo, porque é nos comentários que o bicho pega e a teologia se prova. Agora vamos pro vídeo. Em 1 João 3, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, aquele que casa com a outra, o que a Bíblia está dizendo? Que ele está em adultério. E enquanto aquele que se divorciou, casou com outra, ele continua praticando o adultério. Entendi. Deixa eu chamar o Nicolas aqui, mas olha, o Nicolas. Aí nós temos que ter coragem. Cadê o pastor Nicolas? Volta a tela com o Nicolas, o Nicolas, e aí vocês têm que ter coragem de afirmar o que vocês estão dizendo. Defendendo. Então vocês estão dizendo para mim que um irmão que casou pela segunda vez, independente se ele foi o ofensor ou o ofendido, tá condenado. Ele tá condenado a ir pro inferno, porque o adúltero não, eu tô falando assim, porque o adúltero não entra no reino dos céus. E o pastor acabou de falar que quem é nascido de Deus não vive na prática. Então esse irmão que casou pela segunda vez, ele está numa prática. Ele é um adúltero. Precisa continuar a explicação, é que no tempo não deu para continuar. Mas então o senhor vai continuar, porque até agora o que eu entendi é que esse irmão vai pro inferno. Não, então, não é isso. Então vamos voltar com o Nicolas, deixa eu ouvir. É o seguinte, eu não sei porquê, existe uma confusão, na verdade eu sei o porquê. As pessoas misturam questões soteriológicas com divórcio, casamento. Gente, pelo amor de Deus, a salvação é pela fé em Jesus. Ninguém é salvo ou perdido ou vai para o inferno porque casou ou não casou, divorciou. A gente está falando disso, o assunto não é esse. Então acabou o debate. Acabou o debate. Mas se está em adultério, se está em adultério e o adúltero não entra no reino dos céus? Então você precisa explicar para nós, Nicolas. Vou concluir, eu vou explicar, porque parece que na igreja não é explicado esse tipo de coisa. As pessoas não explicam isso. É verdade. É simples. Os textos descritivos que falam dos homicidas, dos adúlteros, tudo isso, está descrevendo uma vida de incrédulos. Os incrédulos vivem desse jeito. E quando um crente comete esses pecados de modo obstinado, ele está vivendo como um incrédulo. E é evidente que viver como incrédulo não conta com a aprovação de Deus. O que Paulo está falando é o seguinte: vocês estão vivendo dentro da igreja como salvos, iguais às pessoas que estão fora da igreja. Vocês estão loucos? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ninguém perde a salvação por motivo nenhum. Inclusive por recasamento. A questão não é essa. A questão é que, como filhos de Deus, eu quero agradar o meu pai. Como filho de Deus, eu quero viver de acordo com ele. Esse negócio de que recasou, perdeu a salvação, isso não existe. Até porque qualquer outro pecado, isso daí é comportamento de seita. É seita que ensina que tem pecados que faz a pessoa perder a salvação e tem pecados que a pessoa não perde a salvação. Isso é comportamento de seita. Você vai para a Congregação Cristã do Brasil, a Congregação Cristã do Brasil ensina que existem os pecados para a morte, que são os pecados de adultério, são pecados graves, e outros pecados não. Meus irmãos, Ananias e Safira morreram porque eles mentiram. Eles não morreram porque eles adulteraram. Essas artificialidades não existem. Deus perdoa a pessoa que divorciou e recasou, não podendo fazer isso? É claro que ela perdoa, mas de fato não vai reverter, não vai anular as consequências temporais
as limitações inevitáveis daquilo que essa relação adulterina trouxe. Correto, concordo com você. Ninguém contestou Você tá isso. certíssimo, você tá certíssimo, é isso mesmo. Concordo Ninguém com você. contestou. Nicolas. A questão aqui da contestação é Você tá se certo. ele tem direito de um segundo Discutir o quê casamento. com relação a isso, tá certo. Se a pessoa vai sofrer. Não. Você tá certo, você tá certo. Não. O que eu ouvi dessa mesa de debate é questão de salvação. A pessoa divorciou e recasou, ela perdeu a salvação. Meus irmãos, salvação não se perde. Pra mim, adúltero não entra no reino dos céus. Ou adúltero pra você entra. Adulto pra você entra. Pastor Nicolas, tô lhe fazendo uma pergunta direta. Adúltero entra no céu? Adúltero que vive na prática de adultério. O que vive na prática constante. Essa pessoa é crente? É isso que a gente tem que perguntar. Se ela é crente, ela não pode. Se é crente, pode adulterar, é? Então, o senhor está dizendo, pera só um pouquinho, a mesa calma. O Nicolas está dizendo que um adúltero mundano vai pro inferno. Mas o adúltero que é crente, ele não vai porque tá escolhido para o céu. É eleito. Já é eleito. Ele foi dado uma carta para ele de alforria. Faça o que você quiser. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, é isso que eu entendi. O adúltero crente vai ser salvo porque está predestinado a O salvação. determinismo, agora entrou o determinismo aqui na mesa. Entrou o biblicismo, porque assim, o que a gente tem que entender aqui nessa discussão é que nenhum crente, pelo amor de Deus, que crente quer desagradar a Deus? Eu como filho de Deus, eu não fico com medo de pecar ou não pecar porque eu tenho medo de ir pro inferno. O 1 João fala, o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu não tenho mais medo do inferno, mas eu tenho pavor de desagradar o meu Pai Celestial. É o temor que a nova criança coloca no coração. E desagrada, e por isso mesmo, então só quem desagrada numa relação dessa perde a salvação. Agora, quem usa um palavreado errado, quem mente, quem faz qualquer outra coisa, aí não, esses pecados são menores. Gente, eu não sei onde. Então, mas é a Bíblia que diz, ô Nicolas, que tem pecado para a morte e tem pecado que não é para a morte. É isso mesmo. E a Bíblia não fala quais são. A Bíblia não fala quais são. Então, mas ela diz que tem. Não, ela diz que tem. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, pronto. Então, vocês estão colocando aí o divórcio no mesmo pé que a blasfêmia com o Espírito Santo. Que o problema... Deixa eu voltar com o pastor Leonardo. O apóstolo. O apóstolo Leonardo. Pastor, obreiro, tanto faz. Não tem diferença, não. Vai lá, apóstolo. 1 Coríntios 7,15. Se a pessoa abandonada não está mais sujeita à servidão, está livre ou está presa? Vamos lá. Então foi o que Paulo disse, né? A pessoa abandonada não está mais sujeita à servidão. Quer dizer, então, eu não estou mais obrigado a servir dentro de um relacionamento se eu fui abandonado. Se eu não estou mais obrigado, eu não tenho nenhum tipo de obrigação. Se eu não tenho nenhum tipo de obrigação, eu faço da minha vida o que eu quiser. Exato. Ponto final. Então, Paulo está se contradizendo. Em Romanos ele fala uma coisa, em Coríntios ele fala outra. Eu já expliquei ainda há pouco. Romanos eu falo livre da convivência. 1 Coríntios fala de livre da convivência. Não tem que mais cozinhar com o marido. É isso, gente. A questão é a exegese. Vamos lá então. Então, não está mais sujeito à servidão. Então, isso é claro. Isso é claro. Não é isso. Agora, a pessoa chegar aqui e falar assim, a Bíblia, o debate é, a Bíblia permite um segundo casamento após o divórcio. A gente não está falando aqui se vai para o céu, se vai para o inferno, se é pecado, se é adultério. Não. Permite ou não permite? Não, a Bíblia permite. Aonde está escrito que não permite? Não permite. Aonde está escrito que não permite? Claro, foi você lê um texto que não, que está escrito isso, a gente acabou o debate. As pessoas lêem um texto fora de contexto. Eu quero saber onde é que está escrito que não permite. Essa é a sua interpretação. Então, já colocou 1 Coríntios 7, Romanos 7. Não está aqui. O próprio Lucas, o próprio Marcos. Diz outra coisa. Um monte de textos. O pastor e o Nicolas está dizendo que tem dois textos que diz que não permite. Qual que é o texto, Nicolas, para a gente ler? Leia o texto. Qual que é o texto? Se disser isso, eu levanto e vou embora. Acabou o debate. Eu também. Se disser, eu entendo. Pois é, o debate que é o texto? Já. Mas qual que é o texto? Fala, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Então, se morrer, isso aí, de novo, eu vou devolver a pergunta para o senhor. Livre da lei e não será. De novo, eu vou perguntar para o senhor.
Um crente, então, que casou de novo, segundo o senhor, ele está em adultério, correto? Segundo o argumento dele... Não, deixa eu explicar. Ele começou uma relação adulterina e agora ele é um bígamo. Ele é um bígamo. E não está em bígamo vai pro adultério, céu. deixou de existir adultério. O bígamo vai pro A céu? relação... O bígamo vai pro céu, Irmão, Nicolas? parece O que a bígamo vai coisa pro tá céu? complicando. Pastor. Só pro senhor O mentiroso concluir. vai pro Eu posso céu. falar? Eu posso Não, falar? segura só pro pastor concluir e eu volto com o pastor Fábio. Vamos lá, eu vou que eu tô voltar aguardando falar já. Eu vou Não, voltar não, para não, Romanos 7, meu pastor, porque Romanos 7 eu ainda entendo que é uma ilustração para explicar sobre a libertação da lei, falando sobre lei e graça, né? Esses argumentos não se sustentam. 1 Coríntios 7 Mas é uma também. ilustração que fala, da realidade ou não? Não fala. Opa. Ah, então o Paulo inventou uma ilustração. Ele falou, ó, a mulher tá ligada ao marido, mas é mentirinha, Não, quem tá gente. Ó, inventando é você, não mentirinha, Paulo. tá? Tá bom. Porque eu não- O texto tá concluir, dizendo pastor. isso. Nicolas, só Ô, o pastor concluir. Só uma pergunta rapidinho. Não, eu já volto a palavra pro senhor. Rapidinho. A mulher está ligada ao marido. E a Bíblia não diz se o marido está ligado à mulher, né? Não fala. Que Deus machista é esse, então? Exato. E aí? Vai lá, pastor, o senhor concluiu, O cara pode aprontar a vida toda e a mulher tem que ficar ligada a ele, né? Mas parece que isso é um pouco de calvinismo mesmo, né? Que é machista mesmo. É um absurdo Porque mulher isso no aí, calvinismo gente. não pode nada, não pode ser pastora, não pode ter... Também parece que a mulher é submissa ao homem de uma escravatura. E uma das coisas que Deus condena tanto o repúdio e o divórcio biblicamente é por causa dessa razão aí mesmo. Por causa dessa razão. Deixa eu voltar, As mulheres então, eram abandonadas, não tinham direito a nada. Vamos ser sinceros, mulher se tornou cidadã mesmo, quanto tempo pra cá? Era um objeto. Exato. Vamos ser sinceros, É a mulher grande nessa verdade. época da Bíblia aqui, É uma grande verdade. ela tinha direito de quê? Ela tinha o mesmo direito que um homem? Deixa eu voltar a eu posso- palavra. posso. Deixa eu voltar a palavra. É o pastor Fábio, logo depois o pastor Carlos. Eu vou Pastor passar a Fábio. minha palavra ao reverendo aqui, que ele tá querendo falar. Ele tá ali, agoniado, ó. Não, mas todo A perna mundo. dele irmão, tá tremendo. Não, mas eu passo, todo mundo depois eu tá falo. agoniado, Eu só mas todo queria- mundo tem que esperar a sua Eu vez. só queria explicar uma coisa. Só um minutinho, pastor Fábio. Eu passo pra ele, o pastor Pastor Calixto. Carlos. Obrigado. Pastor, eu vou seguir. Eu vou jogar aqui- Eu vou, irmão, só falar aqui uma pra você. Não é cara feia que vai me fazer mudar a regra do debate. É o Nicolas, é o pastor, é o Fábio, é aqui, é lá, depois o Nicolas. Senão, gente, ficam só falando. Pastor Carlos. Então eu vou falar, essa é a minha vez. Então, É a sua vez. Então, Eu querendo queria fazer falar, uma faz tempo então aqui. fala. Tudo bem, vai. olha só, gente, eu sendo sincero sobre esse tema aqui, a gente precisa combater os excessos. Exato. Por exemplo, o excesso de tratar o casamento como algo descartável e a pessoa viver casando, descasando e recasando novamente. E também tem esse excesso do radicalismo em que a pessoa tem que ficar apegada à outra a vida toda, mesmo sendo a pessoa ofendida, traída, agredida em um relacionamento. Esse discurso, eu acredito que ele se aproxima de um discurso que faz apologia e vive de conivência com os índices alarmantes do feminicídio. Se a pessoa está infeliz dentro de um relacionamento e há um adultério, e quando eu falo de adultério, eu não falo apenas de traição, mas eu falo de adultério do sagrado matrimônio, onde a pessoa é agredida constantemente. E quando eu falo de ser agredida, eu não estou falando apenas do homem que agride a mulher. Existem mulheres agressoras também. Sim. Tem mulheres que provocam bastante agredindo o homem a ela ser agredida não só também. agressão física, né? Tem tudo, Muitas emocional. vezes a agressão emocional é muito mais Agora, a forte. separação não pode ocorrer por incompatibilidade de gênero, Exato. não pode ocorrer por Banalidades, divergências, banalidades. ou banalidades no geral, entendeu? Agora, esse excesso aí de a pessoa ter que ficar apegada a vida toda ao outro só se a morte o separar, como alguns estão dizendo, a sua morte separa. Meu Aí, pastor. aí a pessoa está formando uma seita. Então, Sabe se é a o que eu não morte entendo? que separa, então vamos Vamos fazer tratar igual a a flor de Pastor, lis, né? sabe o que eu não entendo é o seguinte, que Pera, eles acham que é legal separar. Separar pode. Só não pode casar de novo. Eu não consigo entender isso. Querido pastor Carlos. Obrigado. Vamos lá, mais uma vez eu recorro às observações bíblicas teológicas. Não podemos usar aqui textos de equivalência dinâmica, mas textos com equivalência textual. A Bíblia diz, e eu queria apresentar isso aqui para vocês, que Deus ele é divorciado de Israel.
Jeremias capítulo de número 3, pastor Calixto, versículo 8. Por causa de vossos diversos adultérios e por conta de vossos pecados, eu vos darei carta de divórcio, ó Israel. Está escrito aqui no texto. Aí Jesus veio à terra e noivou com a igreja. E ele vai casar com a igreja. Apocalipse capítulo 20 diz que a noiva de Cristo casará com ele na sua vinda, se tornará então com Cristo um só. Porque o sentido do casamento é esse. Ou seja, quando nós entendemos o que é divórcio,